trabalhei a vida inteira por minha família. Um dia, descobri que fui traído por minha esposa, meus colegas e meus próprios filhos. Acordar todos os dias antes do sol nascer era como carregar uma âncora presa ao peito. Eu me arrastava da cama, vestia o uniforme da empresa de frete e seguia em silêncio até o café da manhã que Penélope preparava com mecanicismo, ovos duros, café amargo e o silêncio de um casamento cansado. O barulho dos talheres no prato era mais alto que qualquer conversa entre nós. Às vezes eu tentava puxar assunto, mas as palavras morriam na garganta. As crianças, Roberto e Davi, também já não eram os mesmos. Cresceram rápido demais, calejados por uma casa onde o amor já tinha fugido pela porta dos fundos fazia tempo. Meu trabalho era dirigir caminhões pela cidade e às vezes por estados vizinhos. Entregas, carregamentos, filas, barulhos de empilhadeiras e motoristas mal-humorados. Era esse o cenário do meu dia a dia. Aguentava tudo calado. Não por paciência ou resignação, mas porque eu achava que era meu dever. Um homem precisava sustentar a família, e eu levava isso como uma cruz. Não havia orgulho no que eu fazia, mas havia propósito. Ou pelo menos eu tentava acreditar nisso. A pior parte do trabalho, sem dúvida, era conviver com Carlos Fonseca. Nos conhecíamos desde a época do colégio, e mesmo depois de tantos anos ele continuava o mesmo idiota arrogante. Antigamente, ele me atormentava nos corredores da escola com piadas sobre minha aparência, meu jeito calado, meu tênis rasgado. E agora, como se o universo tivesse feito questão de manter aquele pesadelo vivo, ele era meu colega de trabalho. Carlos não perdia uma chance de me humilhar diante dos outros. Fazia piadas sobre minha barriga, zombava do meu caminhão velho, insinuava que minha mulher deveria estar insatisfeita. Os risos dos outros me corroíam por dentro, mas eu mantinha o olhar baixo. Não por covardia, mas por uma raiva que crescia em silêncio, como água represada. Uma vez, durante o almoço no refeitório, ele se aproximou da minha mesa com aquele sorriso cínico e disse: "Ei, Baxter, sua mulher ainda costura as cuecas ou você já desistiu da dignidade?" Todos riram. Eu travei a mandíbula, respirei fundo e continuei comendo. Queria quebrar aquele maldito prato na cara dele, mas engoli à vontade. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu em definitivo. Eu passava noites em claro olhando para o teto, tentando entender em que momento minha vida tinha desviado tanto. Não era isso que eu tinha sonhado. Lembro que, quando jovem, sonhava ser marinheiro. Queria conhecer o mundo, sentir o cheiro da maresia, ouvir o som das gaivotas e esquecer da terra firme. Mas a realidade chegou cedo demais. Penélope engravidou de Roberto quando ainda estávamos começando a vida. Abandonei os planos, consegui o primeiro emprego que apareceu, e nunca mais olhei para trás. Talvez por isso o trabalho me fosse tão amargo. Não era apenas o cansaço físico, era o peso da renúncia. Cada entrega era um lembrete de tudo que eu deixei de ser. E Carlos? Carlos era o símbolo vivo dessa frustração. Ele era o tipo de cara que nunca levou nada a sério, mas ainda assim parecia se dar bem. Mulheres, amigos, sorrisos fáceis. E agora, mais uma vez, estava lá para me lembrar de que minha vida tinha sido construída sobre cinzas. Penélope também já não era a mesma. Tinha dias em que eu voltava para casa e a encontrava sentada no sofá, olhando para a televisão desligada, como se estivesse em transe. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela respondia com um tos seco e virava de costas. Às vezes me perguntava se ela sentia o mesmo peso que eu. Se olhava para mim e via um estranho. Ou se, no fundo, ela também tinha se arrependido de tudo. O silêncio entre nós era mais revelador que qualquer briga. Era um silêncio que gritava. Aos fins de semana, tentávamos manter as aparências. Levávamos os meninos para passear, fazíamos churrasco no quintal, ríamos de piadas velhas. Mas era tudo uma encenação. Eu olhava para Roberto e Davi e me perguntava se eles percebiam. Se conseguiam sentir o desconforto pairando no ar. Crianças são mais espertas do que imaginamos. Talvez por isso eles estivessem se tornando mais fechados, mais agressivos entre si.
O ponto de ruptura começou a se desenhar quando recebi o convite para a festa da empresa. Era o tipo de evento que eu sempre evitava, mas Penélope insistiu. Disse que seria bom para mim, que eu precisava socializar mais, relaxar. Eu cedi, mais por inércia do que por vontade. Nunca gostei de confraternizações. Sempre me senti deslocado em meio a gente rindo de piadas que não acho engraçadas, bebendo demais e fingindo intimidade. No dia da festa, vesti minha melhor camisa, a mesma de sempre, e fomos juntos. Penélope estava bonita, não posso negar. Usava um vestido azul que fazia tempo que não tirava do armário. O cabelo preso de lado, batom discreto. Quando entramos no salão alugado pela empresa, senti os olhares. Alguns elogiaram minha esposa, outros apenas sorriram com falsidade. E lá estava ele, Carlos. De copo na mão, cercado por seus asseclas, Fred, Reinaldo e Bruno. Os quatro juntos sempre me davam calafrios. Tive vontade de dar meia volta, mas já era tarde. Durante a festa, mantive distância. Penélope circulava mais do que eu esperava. Conversava, sorria, dançava. Vi Carlos se aproximar dela 2 ou 3 vezes, e isso me deixou inquieto. Mas ela parecia estar no controle, então tentei não criar paranoia. Tentei aproveitar a noite. Bebemos, comemos, conversamos com alguns colegas menos insuportáveis. Fui embora com a sensação de que, apesar de tudo, tinha sido uma noite suportável. Mas no dia seguinte, tudo desabou. Acordei com uma ressaca moral que não fazia sentido. A festa tinha sido apenas mais uma dessas ocasiões em que a gente se força a parecer normal. Mas havia algo estranho no ar naquela manhã. Penélope estava diferente. Evitava meu olhar, andava pela casa como se tivesse um segredo preso na garganta. Eu conhecia bem aquele tipo de comportamento, era o mesmo que eu adotava quando fazia algo errado e tentava manter as aparências. Durante o café, os meninos estavam calados, concentrados em seus pratos. Perguntei se tinham dormido bem. Davi apenas assentiu com a cabeça, enquanto Roberto nem levantou os olhos. Penélope forçou um sorriso, disse que precisava sair mais cedo naquele domingo para visitar a irmã. Eu não respondi. Senti um desconforto crescer dentro de mim, mas tentei ignorar. Foi só na segunda-feira que o primeiro comentário chegou até mim. Durante o almoço na empresa, ouvi risadas vindo da outra mesa. Bruno disse algo como Baxter nem imagina o que rolou no camarim do salão, e Carlos soltou uma gargalhada escancarada. Meus ouvidos queimaram. Não precisei perguntar nada. O olhar dos outros denunciava que algo havia acontecido, algo envolvendo minha esposa. Passei o resto do dia com a cabeça em chamas. Evitava contato visual, senti um gosto amargo na boca, as mãos tremiam ao segurar o volante. Quando cheguei em casa, Penélope já estava lá, fingindo normalidade. Ela perguntou como tinha sido meu dia, e eu respondi com um seco normal. Aquilo era o máximo que conseguia dizer. Sentei no sofá e fiquei olhando para o nada, com o coração batendo rápido e uma vontade de gritar presa no peito. Na manhã seguinte, chamei Penélope para conversar. Esperei os meninos saírem para a escola e fui direto ao ponto. Disse que tinha ouvido comentários estranhos, que estavam falando dela e de Carlos. Ela congelou. Pela primeira vez em muito tempo, vi medo em seus olhos. Mas não o tipo de medo que se tem de um perigo real, era o medo de ser pega, de perder o controle da narrativa. Penélope negou de imediato. Disse que tudo era mentira, fofoca de gente invejosa. Que Carlos tentou se aproximar dela, sim, mas que ela tinha apenas dado um chega pra lá. Disse que, na verdade, tinha aproveitado a situação para se vingar dele, que armou tudo, fingiu flertar, só para depois expô-lo ao ridículo na frente dos amigos. Eu queria acreditar. De verdade. Parte de mim ainda a amava, mesmo que esse amor estivesse soterrado sob camadas de mágoa e rotina. Mas havia algo errado na forma como ela falava. Não era firme. Parecia uma história ensaiada, construída às pressas. E o que me corroía era a dúvida, e se fosse verdade? E se ela tivesse dormido com Carlos?
E se tivesse sido com os outros também? Os dias seguintes foram um inferno. Mais comentários surgiram na empresa. Uma piadinha aqui, um olhar malicioso ali. Até Fred Springer, sempre o mais discreto do grupo, me lançou um olhar que dizia tudo sem dizer nada. A raiva começou a me consumir. Um tipo de ódio que eu nunca tinha sentido antes. Eu me tornava alguém que mal reconhecia. Cada vez que pensava em Carlos tocando na minha esposa, meu corpo tremia. Cada vez que lembrava do sorriso cínico dele, minha visão escurecia. Tentei confrontar Penélope novamente. Perguntei se ela estava me dizendo toda a verdade. Ela jurou que sim. Disse que jamais trairia nossa família, que os comentários eram fruto de maldade alheia. Mas seus olhos desviavam dos meus. Suas mãos suavam. Ela dizia que aquilo tudo era uma vingança dela contra Carlos, por coisas antigas, por ter sido humilhada por ele na adolescência. Que ele espalhou boatos sobre ela na escola, e agora era a hora da revanche. Mas como eu poderia ter certeza? Ela estava ali, grávida do nosso terceiro filho, jurando inocência, enquanto homens que eu odiava zombavam da minha cara. Aquilo me deixou dilacerado. Já não conseguia dormir. Meus pensamentos eram um turbilhão de imagens, suposições, cenas que eu mesmo criava na cabeça e que me deixavam à beira da loucura. Numa noite, sentei na varanda e fiquei bebendo sozinho. Eu olhava para o céu sem estrelas e pensava em como tudo tinha ido tão longe. Em que momento deixei de ser o capitão da minha própria vida? Eu era um homem vazio, traído, ou talvez enganado por minha própria insegurança. Mas a verdade é que, mesmo que ela tivesse sido apenas uma peça em um jogo de vingança, mesmo que não houvesse sexo, nem toque, nem nada físico, o fato de ela ter se aproximado de Carlos já era o bastante para me destruir. Aquilo não era só sobre infidelidade. Era sobre dignidade. Sobre o pouco de orgulho que me restava. Sobre eu ter passado uma vida inteira me sacrificando por aquela família, por ela, pelos meus filhos, e agora ser alvo de chacota por homens que sempre me desprezaram. Foi nesse ponto que algo em mim mudou de vez. O Gabriel que aceitava humilhações calado morreu ali, naquela varanda, com a garrafa na mão e os olhos cheios de lágrimas que não caíram. No lugar dele nasceu outro homem. Um homem que não deixaria isso barato. Que não aceitaria ser o palhaço de ninguém. Um homem disposto a fazer justiça com as próprias mãos. Eu não sabia exatamente o que faria. Ainda não tinha um plano. Mas dentro de mim, uma certeza crescia, aquilo não terminaria em silêncio. A partir daquele momento, tudo o que restava dentro de mim era raiva. Não era um acesso impulsivo, não era fúria cega. Era um fogo constante, silencioso, que queimava sem alarde. Eu me tornará um homem que já não confiava em ninguém, nem em mim mesmo. As dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquela noite martelavam minha mente sem trégua. Se Penélope disse a verdade ou mentiu, já não importava. O que importava era o sentimento de humilhação que se espalhava como veneno pelas veias. Fui tomado por uma obsessão que me guiava nos dias seguintes. Não dormia, mal comia, e quando trabalhava, só conseguia pensar em uma coisa: vingança. Queria ver aqueles homens sentindo pelo menos um pouco da vergonha que me causaram. E não bastava um confronto verbal ou alguma denúncia, não era justiça legal que eu queria. Era pessoal. Era físico. Era olho por olho. Comecei com Fred Springer. Sabia onde ele morava, um sobrado simples nos fundos de uma vila operária. Esperei até uma sexta-feira, depois do expediente. Estacionei longe e segui a pé pelas vielas. Fred saía de casa sempre por volta das 7 da noite para encontrar os amigos no bar da esquina. Quando ele virou a rua, eu já estava esperando. Usei um boné velho, camiseta larga e mantive o rosto abaixado. Ele mal teve tempo de reagir. Um soco no queixo desequilibrou, e quando caiu, eu desfiz minha raiva sobre ele com os punhos. A cada golpe, gritava por dentro tudo o que não conseguia dizer em voz alta. Quando deixei no chão, sangrando e sem entender o que o atingira, já me sentia um pouco mais leve. Mas era só o começo. O segundo foi Reinaldo. Com Reinaldo,
precisei ser mais cauteloso. Trabalhávamos no mesmo galpão, mas ele era mais esperto, mais desconfiado. Esperei um dia em que ele saiu mais tarde, depois do fechamento. Estava sozinho, no estacionamento da empresa. Me aproximei pela lateral, devagar. Quando ele abriu a porta do carro, fui direto em suas costas. O impacto jogou no chão, e dali foi um festival de socos, chutes, empurrões. Reinaldo tentou reagir, mas estava em desvantagem. Não disse uma palavra, apenas urrava de dor. Saí antes que alguém aparecesse, respirando com dificuldade, com as mãos trêmulas, mas com o peito estranhamente em paz. Bruno foi o mais complicado. Ele morava com a mãe e raramente saía sozinho. Mas a raiva que eu sentia por ele era diferente, talvez porque Bruno era o que mais fazia piadas, o que mais alimentava a roda de escárnio às minhas custas. Quando finalmente consegui encontrá-lo andando sozinho para casa, após uma bebedeira, não tive piedade. Esperei ele virar a esquina, e o ataquei pelas costas. Não fui apenas brutal, fui cruel. Bati até minha mão doer, até sentir o gosto metálico da violência crua. Depois do terceiro, a cidade parecia respirar diferente. As conversas no refeitório cessaram. Os olhares desviavam. Os 3 homens estavam machucados, mas nenhum deles falou à polícia. Talvez por medo, talvez por vergonha. Talvez porque, no fundo, sabiam que mereciam. Mas Carlos era o troféu que eu ainda não tinha conquistado. Ele sumira. Depois da festa, tirou férias repentinas, deixou o trabalho, e ninguém parecia saber exatamente onde ele estava. Alguns diziam que tinha viajado para visitar parentes no interior, outros que tinha pedido demissão. Havia boatos até de que ele teria se envolvido com uma mulher casada e estava se escondendo para não ser espancado, ironia do destino. Aquilo me deixava ainda mais enfurecido. Eu precisava encontrá-lo. Queria olhar nos olhos dele, ver o medo surgir, e só então descontar tudo o que sentia. Mas Carlos escapava das minhas mãos como fumaça. Perguntei a colegas de trabalho, vasculhei redes sociais, até tentei seguir pistas falsas. Nada. Era como se ele tivesse desaparecido do mapa. Nesse meio tempo, Penélope começou a notar minha ausência. Eu já não dormia em casa todas as noites. Dizia que precisava fazer horas extras, viagens de última hora, mas a verdade era que eu não queria encará-la. Minha presença era uma cobrança muda. Ela me olhava como quem queria perguntar algo, mas nunca dizia nada. E eu, por minha vez, só conseguia enxergar nela o gatilho da minha dor. Houve uma noite em que ela me confrontou. Disse que não aguentava mais o clima entre nós, que queria saber o que estava acontecendo. Eu apenas disse que estava cansado, que tudo aquilo tinha me destruído, e que já não via mais sentido em manter aquela vida. Ela chorou. Tentou se aproximar, disse que ainda me amava, que éramos uma família. Mas eu estava frio, endurecido pela sede de vingança e pela decepção. Já não conseguia sentir empatia. Estava morto por dentro. Os meninos também começaram a mudar. Perceberam o clima em casa, viram o estado da mãe, notaram minha ausência. Roberto, principalmente, tornou-se mais retraído. Davi, por outro lado, passou a se mostrar mais agressivo. Chegou a ser suspenso na escola por brigar com um colega. Eu me sentia responsável, mas não conseguia fazer nada. Era como se eu estivesse preso em uma corrente de acontecimentos que me arrastava cada vez mais fundo. Mesmo com 3 dos 4 punidos, eu não me sentia vingado. Enquanto Carlos continuasse livre, eu continuaria atormentado. Era ele o epicentro de tudo. Era ele que sempre zombou de mim, que me fez sentir um lixo desde a juventude. Agora, além de tudo, ele havia tocado no que eu tinha de mais precioso. E mesmo que Penélope dissesse o contrário, no fundo eu sabia, Carlos tinha feito o que queria, e agora se escondia como um covarde. Eu já não era mais o mesmo homem. A violência me transformará. O gosto da vingança era viciante. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia no controle. Sentia que minha dor estava sendo retribuída. Mas, ao mesmo tempo,
algo dentro de mim sabia que eu estava cruzando uma linha da qual talvez não voltasse mais. A cada manhã, eu acordava com um vazio maior do que o do dia anterior. Os olhos fundos, as mãos calejadas, não só pelo trabalho, mas pelas escolhas. Eu não era mais pai, nem marido, nem trabalhador. Era só um homem à beira de algo sem nome. Carlos ainda estava desaparecido, e essa ausência me corroía mais do que qualquer provocação que ele já tivesse feito. Eu ansiava por vê-lo, por terminar aquilo com as próprias mãos. Mas os dias passavam, e ele continuava um fantasma. Foi então que comecei a pensar em partir. Não por covardia, mas por exaustão. Meu mundo estava ruindo, e tudo que eu conhecia parecia contaminado. Olhava para minha casa como se fosse uma prisão. Os olhos de Penélope, sempre cheios de uma tristeza contida, me lembravam todos os dias do que havia acontecido, ou talvez do que eu imaginava que havia acontecido. Já não importava se era verdade ou mentira. A dúvida era corrosiva o suficiente. Voltei a pensar no mar. A lembrança da juventude veio como uma brisa de tempos esquecidos. Quando criança, sonhava em embarcar, ser marinheiro, cruzar oceanos, viver aventuras. A vida havia me arrastado para longe disso, mas agora, talvez fosse o momento de voltar àquele desejo antigo. Um amigo de infância, que eu reencontrei por acaso numa entrega, mencionou um navio mercante que partiria em breve. Disseram que o capitão era um homem rígido, mas leal, e que estavam precisando de braços fortes. Aquilo ficou martelando na minha cabeça como uma última chance. Enquanto organizava a fuga em silêncio, os meninos viviam seus próprios conflitos. Roberto se trancava no quarto, evitava conversas, e Davi se envolvia em confusão na escola mais uma vez. Penélope tentava manter a normalidade, mas a casa era só fachada. Eu me mantinha distante. Aos poucos, comecei a vender algumas coisas, pegar documentos escondido, preparar uma mochila discreta. E foi então que a bomba explodiu. Davi chegou em casa com os punhos feridos, a camiseta rasgada, e o olhar duro, determinado. Roberto estava com ele, mas em silêncio. Penélope surtou. Gritou, chorou, exigiu explicações. Eu, por outro lado, sabia o que havia acontecido antes mesmo que dissessem qualquer palavra. Foi o Carlos, disse Davi, com os olhos brilhando de ódio. A gente viu ele com a mãe. Roberto tentou intervir, mas era tarde. A verdade, ou o que eles acreditavam ser a verdade, tinha sido jogada no meio da sala como um incêndio descontrolado. Davi disse que os dois estavam em um carro estacionado numa rua afastada, que Penélope saiu depois de alguns minutos, ajeitando o cabelo. Eles não pensaram duas vezes, partiram para cima de Carlos e o espancaram ali mesmo. Só pararam quando ele desmaiou. Penélope caiu no chão, em prantos. Negava, dizia que não era aquilo, que estavam entendendo tudo errado. Mas seus olhos não conseguiam sustentar a própria defesa. Eu não disse nada. Apenas levantei e fui até o quarto. O que me restava de humanidade, ali, morreu. Eu não sentia mais raiva. Senti um cansaço tão profundo que parecia me afundar no chão. Sabia que a situação havia saído de controle. O que era uma história de traição mal contada havia se tornado um campo de guerra. Eu, os meninos, Penélope, todos nós afundando num pântano que parecia não ter fim. E agora, com Carlos espancado, tudo poderia vir à tona. Se ele denunciasse, se os outros também resolvessem falar, não demoraria para que a polícia batesse à nossa porta. No dia seguinte, fui até o cais. Conversei com o capitão. Fui direto, disse que precisava partir, que estava fugindo de algo, e que não tinha muito a oferecer além de força, dedicação e silêncio. Ele me olhou por um tempo, sério, como se estivesse me medindo. Depois, assentiu. Disse que me encontrasse ali 2 dias depois, antes do amanhecer. Meu nome não constaria na lista oficial, ele tinha seus próprios motivos para querer discrição. Era a chance perfeita. Voltei para casa e preparei minha saída. Escrevi uma carta curta para Penélope. Disse que ela saberia cuidar dos meninos melhor do que eu.
Que eu estava partindo não por ódio, mas porque precisava reencontrar o que restava de mim. Não pedi perdão, nem ofereci consolo. Só deixei a verdade crua, como sempre deveria ter sido. Na noite anterior à partida, sentei sozinho no quintal. Ouvi os grilos, senti o vento gelado, e pela primeira vez em muito tempo, não pensei em Carlos. Pensei em mim. Pensei na vida que deixei de viver, nas escolhas que fiz, nos sonhos engavetados. Pensei em Roberto e Davi e me perguntei se um dia eles entenderiam. Talvez me odiassem. Talvez se tornassem como eu. Mas eu já não tinha forças para impedir nada. Só podia seguir em frente. Quando o sol começou a nascer, parti. Sem despedidas, sem promessas. Levei comigo apenas uma mochila, alguns trocados e a lembrança amarga de tudo que fui e do que não consegui ser.